Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Jornada 330, esse programa de cuidado integral. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, cuidando da mente. Talvez você esteja ouvindo esse episódio já cansado por dentro, cansado da cabeça que não para, não desliga, dos pensamentos que estão acelerados. Dentro de ambientes religiosos, admitir que a mente está cansada, ansiosa ou confusa muitas vezes soa como falta de fé, como se sentir demais fosse sinal de fraqueza espiritual, como se cuidar das emoções fosse desconfiança em Deus. E aí a gente faz algo perigoso, aprende a esconder o que sente, até mesmo de nós. Esse episódio nasce a partir de uma pergunta simples, mas muito profunda. Por que tanta gente sente que admitir as suas emoções é falta de fé? É sobre essa relação delicada que nós vamos falar e eu quero apresentar os nossos convidados especiais logo depois da vinheta. Bom, e hoje nós temos convidados especiais. Eu sou Thomas Souza, vou conduzir essa conversa. Sou pastor e psicólogo e esse assunto me interessa muito. E tenho uma grande alegria de apresentar a vocês Gustavo Vasconcelos, que é presbítero da Igreja Ali e também é psicólogo. Então seja muito bem-vindo, Gustavo. Primeiramente, obrigado, Thomas, pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha experiência e do trabalho que a gente vem fazendo, tanto no consultório, mas também com a igreja, né? Que a gente vai falar da vida cristã como um todo, né? Excelente. Uma outra convidada muito especial é a Adriana Soares, que lida com mixeres há muito tempo e também é terapeuta, psicóloga, trabalha com abordagem cognitivo-comportamental. Eu estou muito feliz em receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Estou bem feliz, gente, por estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência prática com vocês. Maravilha. Bom, eu quero começar ouvindo vocês e fazendo uma pergunta interessante. Como é para vocês relacionar a fé cristã, porque vocês estão nesse ambiente, também com as demandas emocionais no consultório? E, aliás, por que vocês escolheram esse, essa área, né? Por que escolheram esse curso de psicologia? Interessante, Thomas, perguntar isso, porque a minha história parte do curso de História. Quando eu estava no ensino médio e naquela ideia de escolher qual curso fazer, né, na faculdade, fazer o Enem, etc. Eu era o aluno que dava aula de História, era o nerd da História. Sempre gostei disso, História, Geografia, então dava aula para os alunos, falava sobre vestibular, questões, etc. E eu passei no vestibular em História, e eu comecei a cursar esse curso. Só que com o tempo, Deus me falou algo muito importante, que eu não ia lidar com a história do mundo, eu ia lidar com a história das pessoas. Então, repentinamente, durante o curso eu desisti de fazer e fui fazer psicologia. Nunca tinha sonhado com isso, nunca tinha pensado, mas com um direcionamento específico, o Senhor me falou que eu iria abençoar pessoas por meio da minha profissão. Então, foi meio que assim, eu entrei de paraquedas e durante a formação eu fui entendendo o que é que o Senhor queria fazer comigo dentro dessa profissão. Que legal, cara, que legal. Adriana, me conta a sua história. Como é que você escolheu psicologia? Então, diferente de Guga, né, que a gente carinhosamente a gente chama como Guga. Então, diferente de Guga, eu era pedagoga. Eu já atuava, assim, há mais de 10 anos nessa área e tinha muito contato com as crianças, contato com os pais. Então, acho que a partir desse contato surgiu a necessidade de olhar para as crianças, de conversar com esses pais por um viés mais emocional. Ter ali uma escuta, sabe, mais minuciosa, uma escuta mais direcionada. Então eu senti que eu precisava aperfeiçoar mais o meu trabalho e fazer esse atendimento de uma forma mais especializada. Ainda assim eu fui bem resistente, porque eu ia recomeçar tudo de novo, né, já estava ali trabalhando com as crianças, conseguia desempenhar bem aquela prática, mas entendi que de fato eu poderia ofertar algo mais para elas, e aí iniciei o processo da psicologia e tenho amado até os dias de hoje. Que maravilha. Todo mundo tem uma história legal quando escolhe esse curso, né. Bom, deixa eu compartilhar a minha. Eu estava no seminário e eu descobri que meu pai estava com depressão. E ele era um crente, filho de pastor, a vida inteira na igreja. Como assim depressão? E eu fui buscar algumas respostas e eu entendi que o meu conhecimento até aquele momento era bastante limitado acerca das doenças emocionais. Foi aí que eu decidi entrar na faculdade de psicologia para entender essa relação de como um crente, servo de Deus, pode adoecer
e como nós devemos cuidar dessas pessoas e como separar fé e emoção e conciliar também, o que é muito necessário. E aliás, eu quero fazer essa pergunta para vocês, pergunta muito relevante hoje: como conciliar fé e emoções, sintomas emocionais e a fé cristã? Bom, qual é a relação entre a fé e as emoções? Em suma, eu acho que fé e emoções caminham juntos. A fé como a crença daquilo que a gente acredita e as emoções tudo aquilo que sentimos, seja desde a tristeza, seja a alegria, seja uma questão mais específica, que cada um vai passando e ter fé faz parte de todo esse processo. Ou seja, o ser humano ele vive fé, ele acredita em algo e ele também vive emoções, ele sente, seja num trabalho, seja na escola, onde quer que ele esteja. Então, às vezes a ideia que as pessoas têm, principalmente quando chega lá no consultório, é o fato de que elas estão ali expressando suas emoções, elas são menos humanas por conta disso. Então, muitas vezes, se eu tenho fé, me parece que eu preciso ser menos humano, eu preciso ficar mais atento ao mundo espiritual e não necessariamente às minhas dores, ao que eu sinto. Então, ter fé não necessariamente significa que vai me Desvalidar, né. desvalidar, não vai exatamente, então acho que parte desse princípio também, sabe, de você, entender que a fé e as emoções, mas que principalmente as emoções, é uma forma de especificar ali que você é uma pessoa humana, que isso faz parte da sua identidade, faz parte de quem você é. Então, fraqueza, tristeza, dor, medo, faz parte do ser humano, não tem como a gente separar isso. Interessante. Eu quero contar para vocês uma parte da minha história. Eu fiz seminário, eu estava estudando teologia e, ao mesmo tempo, também fazendo curso de psicologia. Eu passei, acho que uns 2 anos estudando, assim, quase enlouqueci, mas conciliar foi importante para mim. Sabe por quê? Porque quando eu chegava no seminário, eu tinha um ambiente hostil àqueles que estudavam psicologia, e lá eu era chamado de Freud por algumas pessoas. E na faculdade eu tinha um ambiente hostil por algumas pessoas e eles me chamavam de pastor. E parece que os 2 ambientes eram inconciliáveis. Você acredita que eu ouvi de um professor que era impossível ser um bom terapeuta e um bom pastor? Eu ouvi isso. E que bom que hoje eu posso provar que é possível sim, a fé e as emoções não apenas podem se tocar, mas elas precisam dar de mãos dadas. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais para mim, Gustavo, sobre os sintomas emocionais e se isso é falta de fé, se é uma fé fraca, como é que a gente deve enxergar isso, visto que existe ainda hoje um movimento de pessoas que são assim, extremamente radicais, dizendo que quem tem fé não precisa cuidar das emoções e que a psicologia, por exemplo, é algo desnecessário para um bom cristão. Interessante, Thomas, porque é muito comum chegar no consultório pessoas ainda falarem isso, né: "Eu sou crente, eu tenho vergonha de estar aqui, eu não posso contar para o meu pastor que eu estou vindo aqui conversar contigo, eu não posso falar para o meu pai que ele me orientou, me ensinou os preceitos, o que eu tenho que fazer, no que eu tenho que acreditar. Então, meu pai me moldou, meu pastor me orienta e eu não posso falar para eles isso, que eu estou aqui desabafando, passando por um momento, ou até não passando necessariamente por um momento de tristeza, mas vivendo questões da vida". Então, assim, ter emoções faz parte de todo ser humano, né. O ser humano é um ser biopsico, sócio-espiritual, vamos dizer assim. É um todo, né, há uma integralidade e a gente vai falar sobre isso em outros episódios, acredito. Mas, ter emoções faz parte do ser humano, e isso não se dissocia de ser um bom cristão, de ser crente, de ter dilemas na vida. Todo mundo passa por isso. Então, meu irmão, se você tem passado por questões e sente a necessidade de procurar um profissional, é importantíssimo que você faça isso. Lógico que um profissional hábil, que tenha capacidade, que seja uma boa indicação, mas não negligencie suas emoções a despeito de ser cristão ou que isso pareça uma falta de fé. Até parece que o fato de você sentir, você está vivendo algum pecado, né. Quando a gente vai lembrar lá da história de Jó, os amigos deles ficavam perguntando: "Qual é o teu pecado, Jó? Qual é o teu pecado?", né, e na verdade uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então, muitas vezes, a gente acaba colocando, focando no espiritual, e se eu foco no espiritual, se eu estou cuidando do espiritual, por que a outra parte está adoecendo?
porque a outra parte está com problemas, né. Então é como se eu tivesse que me afastar dessa ideia de que o corpo, Hum. ele se fere e o corpo também precisa de cuidados, de alguma forma. E respondendo em suma, Thomas, sintomas emocionais não significam uma fé fraca. Pelo contrário, ao meu ver, significa uma fé fortalecida, uma maturidade na fé. Na verdade, eu acho que quem tem a coragem de sentar no sofá, ou deitar num divã, vamos dizer assim, é um cara corajoso, maduro na fé, que está procurando lidar com suas questões. Uhum. É interessante porque, por exemplo, a gente tem um tema delicado, que é o tema da ansiedade. E aí vamos tentar ser o mais prático possível. A Bíblia fala sobre ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, e tem muita gente se culpando porque sofre de ansiedade. Então, até que ponto a ansiedade é um pecado? Até que ponto a ansiedade é um transtorno mental? E a gente tem pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento que vivem esse dilema. Eu estou em pecado por ter a patologia da ansiedade? Queria ouvir vocês. O mundo é um mundo ansioso, né. Hoje em dia a gente tem muitos estímulos, e esses estímulos fazem com que as pessoas acabem, ficando muito ansiosas. Um detalhe, assim, muitas vezes quando eu recebo um paciente adulto, e ele já chega meio que determinado pelo rótulo de que ele tem TDAH, só dando um exemplo, tá. E não necessariamente essa pessoa tem TDAH, a gente geralmente faz logo o histórico pela infância, como foi tua infância, como você era, e às vezes a pessoa teve uma infância completamente normal, dentro daquilo que é esperado do desenvolvimento infantil. E quando a pessoa me traz um recorte do que ela está vivendo hoje, de todos os estímulos que ela tem vivenciado, daquilo que ela está consumindo nas redes sociais, da forma como ela tem se autocobrado, a gente percebe que isso é um reflexo das vivências do que ela está inserida agora, e não necessariamente isso está baseado em um transtorno. Se há um transtorno, isso precisa, estar presente desde a infância. Se na infância você tem um comportamento e um temperamento específico, né, diante de tudo, mas na fase adulta, você é uma pessoa que está ali totalmente estressado ou ansioso, isso é reflexo do que você está vivendo agora. Isso não tem nada a ver com a criança que você foi. Mas muitas vezes as pessoas têm chegado no consultório: "Ah, eu sou TDAH. Ah, eu tenho um transtorno específico", né, sem pensar nesse todo, sem pensar nesse ambiente que tem influenciado a sua própria vida. Verdade. Richard Foster diz uma coisa interessante, ele diz que nesse mundo moderno, o diabo se especializou em pressa, barulho e multidão. E essas coisas vão influenciando cada vez mais e nós estamos adoecendo, né? Uma coisa que a gente precisa considerar é que quando nós estamos falando sobre ansiedade, a ansiedade pode ser tanto decorrente de uma desregulação fisiológica, e nós precisamos entender isso, tem uma parte do nosso cérebro que pode entrar num processo de desregulação, então nós estamos em alerta constante e precisamos fazer uma intervenção medicamentosa em alguns casos, então o psiquiatra é muito relevante. Isso. Algumas situações são desregulações, das próprias emoções a partir de crenças disfuncionais, e é necessário um processo terapêutico, uma ajuda profissional, a fim de que a gente possa ajustar a maneira como nós enxergamos, e sim, em alguns casos, e a Bíblia fala sobre isso, a ansiedade é também uma desconfiança acerca do cuidado de Deus. Nesse sentido, ela é pecaminosa, mas nós não podemos achar que nós estamos falando sobre um mesmo fenômeno. Aliás, uma coisa importante é dizer que a ansiedade é uma emoção normal, natural, todos nós temos em parte ansiedade. O grande problema é quando ela assume o controle da nossa vida e nos convence de que o pior está por vir todo o tempo. Nós vamos adoecendo por isso. Portanto, pessoal que usa a Bíblia para dizer: "Olha, se você está com ansiedade, você está em pecado", bom, nem sempre, às vezes nós só estamos doentes e, como doentes, precisamos de ajuda, tá? Bem como alguém que está precisando ajustar, um dente, vai procurar um dentista, alguém que tem um problema, Diabetes, né? diabetes, a gente adoece das emoções, não é isso? Totalmente. E isso é muito comum de se chegar no consultório, essa dúvida, né? E por isso essa vergonha. Eita, tô indo no psicólogo, né? Ei, porque eu tô em pecado. Mas não necessariamente. Então a gente precisa analisar, por isso que é muito importante essa parceria no acompanhamento. Seja como a gente pode falar depois, no acompanhamento medicamentoso com o psiquiatra, seja na terapia que a gente vai tratar a causa da situação, seja com o pastor no aconselhamento pastoral. São coisas distintas, mas que se correlacionam, né?
e fazem com Obrigada. que haja essa palavra, né, tratamento, né. A pessoa precisa ser tratada, né. Isso. Deus faz milagres e nós cremos nisso, mas às vezes Deus permite que a gente use os recursos como a terapia, como os medicamentos, como os profissionais. Pois é. Então a gente tem que ter maturidade para reconhecer as nossas limitações emocionais que são decorrentes da queda. Nossa Uhum. teologia, nós temos que o ser humano foi emocionalmente afetado pelo pecado. E, aliás, por falar nisso, Adriana, me fala um pouco, a Bíblia fala ou não das emoções? Eu vou citar aqui um livro da Bíblia, que são os Salmos, e ele praticamente é um retrato da alma do ser humano. Porque se a gente for observar, lá na Bíblia especifica sobre tristeza, fala sobre angústia, fala sobre raiva, fala sobre culpa. E um exemplo disso é quando Davi, ele nomeia o que ele está sentindo, né? Quando ele diz assim, porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele fala para a própria alma, ele está ali sinalizando, ele não está guardando. Então, eu posso dizer que os Salmos é um livro da Bíblia que é totalmente honesto nesse sentido, em revelar aquilo que o homem sente. Você citou a história de Jó, falou agora dos Salmos, podem falar de Davi, Isso. podem falar de Jesus, que viveu, questões, emoções, podem falar de diversos personagens ou quase todos, da Bíblia, que demonstram que o ser humano é afetado por emoções, independente do momento que ele esteja vivendo, né. Então assim, com toda certeza, as emoções estão à flor da pele do sujeito, independente do momento que ele esteja vivendo, a coisa está fluindo. E como é que como terapeuta eu vou lidar com isso? Como é como um amigo, vou poder lidar com essas questões ou como eu próprio vou me analisar, né. Exatamente. Há um movimento religioso tentando calar as emoções, mas a espiritualidade cristã dá espaço para elas. Quando nós observamos, por exemplo, Jesus, Jesus expressa e não esconde as emoções. Nós sabemos, por exemplo, que ele chorou. E Jesus chorou, e É. sabemos, porque ele não escondeu as próprias lágrimas, e não fez isso somente uma vez. Então nós temos mais de um relato onde Jesus está chorando. Aliás, o Getsemane é a expressão da sua humanidade, que está o tempo inteiro sendo governada pela sua fé. Jesus não vacilou na sua fé, mas expressou suas emoções, a ponto de dizer: "Minha alma está angustiada até a morte". Ele está experimentando ali uma dor profunda na alma, mas a alma ainda está rendida de fé ao Senhor. Então nós precisamos entender que as dores emocionais e as convicções de fé não são separadas nas Escrituras. Nós somos seres emocionais e com as emoções glorificamos a Deus. Amém. E com as emoções nós vamos sendo redimidos e transformados e santificados até a volta de Jesus, que assim seja. Olha, quero inclusive dizer uma coisa interessante. Vocês sabem que a Bíblia fala das emoções de Jesus. Sabe qual que é a emoção de Jesus mais mencionada na Bíblia? Vocês arriscam? Compaixão. Essa é a emoção mais mencionada na Bíblia acerca de Jesus. Pois bem, a Bíblia está cheia de histórias de emoções. Nós vemos grandes homens de Deus como Elias dentro da caverna, emocionalmente abalados. Faz parte da nossa jornada de fé, não é? Não? Sim, Além também dos atos de coragem, né, que a gente vê na história, né, seja com Moisés, com Josué, sim. entre, vários outros, né. Agora, vale perguntar para vocês, e essa é uma pergunta delicada, mas é muito necessária. As emoções podem atrapalhar a fé? E aí eu quero fazer uma pergunta dupla. Tá. A fé pode redimir as emoções? Eu acho que sim, na verdade acho não, eu tenho certeza que sim, Thomas. As emoções podem atrapalhar a fé e a gente precisa estar muito munido de ferramentas para entender se, aquele estado emocional que eu estou sentindo, que eu estou passando, está afetando a minha fé, a minha relação com Deus, a exemplo, e também a minha fé pode ser o combustível para que eu redima sim as minhas emoções. Pode ser a força motriz para que isso aconteça, onde eu possa entender, eu tenho um Deus poderoso que vai me livrar disso, que vai me ajudar, e com todo esse apoio que o Senhor nos ferramentou, vamos dizer assim, com a ajuda profissional e tantas outras coisas, a gente consegue sim redimir essas emoções. Sem falar que a fé, ela pode ser o seu espaço de acolhimento, Sim, né. Você pode de estar ali descanso, de descanso, né. Acho que o que falta são as pessoas criarem, isso no seu hábito, na sua rotina, né, e ter esse contentamento, viver essa vida ordinária, mas onde se inclui justamente isso, né, e entender ali que esse espaço também é um lugar.
de calma para a sua alma, né. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu lembro de uma vez de um versículo, vou tentar aqui trazê-lo, mas ele dizia assim: "Acordarei ao sol para louvar ao meu Senhor". Não sei exatamente a referência, eu não sou tão boa nisso, nesse sentido, mas aquilo me despertou sobre a necessidade de você, antes mesmo do sol levantar e acordar, e você ter a necessidade de: "Eu acordarei primeiro, antes mesmo do sol, e colocarei no meu dia essa busca ao Senhor". Então, encontrar nesse lugar de acolhimento como o primeiro, né, vou buscá-lo, vou recorrer a ele. Não que os outros recursos, como você falou, não sejam ali úteis para a sua vida, mas colocar isso como fazendo um hábito, sabe, isso deve fazer parte da minha rotina, buscar a Deus, buscar o Senhor. Amém. Maravilha. Eu lembro de 2 passagens aqui que mostram tanto quanto as emoções afetando a fé e a fé afetando as emoções. A primeira delas é os discípulos numa tempestade. Hum. Eles são tomados de medo, diz a Bíblia, e Verdade. porque eles estão tomados desse pavor, eles não conseguem crer naquele que é o Salvador que vem andando sobre as águas, e eles começam a achar que é um fantasma, Sim, porque eles ficam atemorizados. exatamente, o medo faz com que eles tenham uma distorção da percepção. Então eles começam a achar que a solução, Jesus andando sobre as águas, Eu não sei se eu agiria governando naquilo que assusta eles. É lindo pensar que Jesus está andando em cima daquilo que assusta eles. Essa é uma expressão de soberania. Jesus vem marchando naquilo que põe até mesmo os pescadores em pavor. E aí nós vemos que a emoção afeta a fé. Mas também vemos Paulo dizendo: não estejam ansiosos por por coisa pouco. alguma. Verdade. E ele vai dizer antes, troca isso pela oração, tá lá em Filipenses. Ele apresenta a oração como um recurso, um antídoto para essa ansiedade da nossa alma. Então, tanto as emoções afetam a fé, Verdade. como também a fé pode regular as emoções. É importantíssimo que a gente considere essas duas áreas da nossa vida. E, bom, eu quero seguir perguntando para vocês uma coisa também muito relevante. Eu queria saber de você, Gustavo, especialmente, eh, a psicologia é uma ciência moderna. Sim, assim. Nós entendemos aí que ela não tem tantos séculos assim de história. A teologia, sim, é uma área de estudo bem mais antiga. Quais são os recursos Hum. que as pessoas tinham disponíveis no passado, antes de Freud existir, antes da ciência da psicologia existir, antes dessa separação da fé e do conhecimento da psicologia e das emoções, porque hoje em dia nós vemos esse divórcio. Sim. Parece que a gente não pode colocar essas duas coisas juntas. A psicologia, inclusive, tem caçado essa perspectiva integracionista. Uhum. Mas se nós olharmos para o passado, antes mesmo de Freud, nós veremos que a teologia não fugia dos temas emocionais. Bom, me fala um pouco sobre essa história e me fala quais eram os recursos que as pessoas do passado tinham para cuidar das emoções antes da psicologia. Tá, é interessante essa tua pergunta, Thomas, porque no curso de psicologia, pessoal, a gente estuda, vamos dizer assim, da virada do século XX para cá. A gente estuda de Freud para cá. Não, a gente não vê, por mais que a gente estude filosofia, mas a gente não estuda, vamos pensar assim, esse cuidado com as emoções. E biblicamente a gente vê histórias, a gente vê formas, até os primeiros cristãos, como eles lidavam com suas emoções. Lógico, não ferramentados da psicologia, podemos dizer assim, mas sim como, com ideias, com ferramentas que vão virar ciência no futuro próximo, né, lá na frente. Então, assim, é comum vermos isso, por exemplo, São Tomás de Aquino, quando fala das paixões. Eu não tenho tanta expertise no assunto, mas já estudei um pouco na faculdade de teologia. Então, a psicologia tomista vem falar um pouco sobre essas nossas paixões, naquilo que a gente acredita, e essa relação bíblica, teológica com a psicologia. Então, assim, a gente vê exemplos claros. Por exemplo, a gente falou de Davi. Davi pedindo socorro a Deus no momento em que peca, no momento em que cai, no momento que faz uma atitude errada. Ele recorreu, ele se irou naquele momento, mas
teve a atitude de pedir perdão e criar um vocabulário emocional, expressar aquilo que está sentindo, é uma atitude terapêutica. Eu poder gritar, tirar minhas vestes, Confessar. confessar o meu pecado, com toda certeza. São ferramentas que a gente encontra na Bíblia e a gente encontra na história que a gente está falando, que são ferramentas psicológicas, podemos dizer assim. Exatamente, que coisa interessante. Nós podemos afirmar sem medo que as emoções já estavam presentes desde o Éden. E desde o Éden, Deus nos dá recursos para lidar com as emoções. E na história, na tradição cristã, nós temos vários teóricos elaborando um pouco mais isso, né? Você mencionou a psicologia tomista, Sim. que nomeia bastante isso. É interessante, por exemplo, a relação que ele faz entre vícios e virtudes na lusoteoria. Então, nós temos muito conhecimento que atualmente está sendo desprezado pela psicologia moderna, mas que deve ser resgatado para compreender o indivíduo, que vai muito além dos seus próprios afetos. Nós vivemos hoje uma época onde a psicologia se baseia basicamente nos afetos, né? O ser humano é o que sente. Essa é a expressão basilar da leitura da psicologia, mas, gente, o ser humano não é o que sente. O ser humano é o que pensa de si, é o que crê, né? Por isso, Paulo vai sempre nos dizer o que nós devemos crer, porque o que nós pensamos sobre nós governa as nossas emoções. Isso é A verdade. terapia cognitivo-comportamental nos ajuda sobre isso, hein, Adriana? Comenta aí. A gente entende, né, justamente que há essa relação entre aquilo que a gente pensa, o quanto isso influencia nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. Então, e isso pode variar. Aquilo que eu penso a respeito de uma situação, eh, eu vou dar um exemplo aqui mais básico, tá? Talvez eu e o Gustavo tenhamos passado pelo trauma de vivenciar um assalto. A maneira como eu enxergo aquela situação, o pensamento que eu tenho sobre aquilo ali, vai determinar como eu vou reagir mediante as próximas experiências. Por isso que a gente pode ver várias pessoas passando por situações parecidas, como separação, como luto, e tantas outras coisas, e essas pessoas encarando de uma forma mais positiva ou não tão funcional, porque de certa forma a maneira como ela pensa, a maneira como ela enxerga, isso vai influenciar diretamente na maneira como ela vai reagir e como ela vai se sentir mediante aquilo. Perfeito. Então, o que você está nos ensinando é que as nossas crenças governam os nossos pensamentos e os nossos pensamentos conduzem os nossos Nossa, sentimentos. né. Mas se a psicologia concentrar nos sentimentos, ela está só trabalhando na ponta. E a fé entra nas nossas crenças. Logo, a gente pode entender que a fé tem a capacidade também de regular as emoções. É isso ou eu tô errado? É isso. Eu amo demais um versículo da Bíblia que diz: "Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis". Então, como é bom a gente entender qual o pensamento que Deus tem sobre a gente. E como é que a gente consegue descobrir isso? Quando há esse vínculo, essa relação com a fé, que é essa convicção, né, sobre aquilo que ainda está por vir. E essa convicção a gente tem que nos nossos próprios pensamentos? Não. A gente tem no Deus que tem um controle e sabe de todas as coisas. Então também é uma fé que não é baseada naquilo que eu sinto e penso, porque a fé fala sobre convicção. E não é uma convicção baseada nas minhas emoções, Hum. mas no próprio Deus. Amém. Excelente, incrível, muito bom. Bom, eu espero que esse papo vá esclarecendo para você que nós queremos uma abordagem integracionista. Nós devemos usar os recursos disponíveis da ciência, mas nós não desprezamos a tradição cristã como também um recurso fundamental para que a gente possa cuidar das nossas emoções e governá-la à luz da nossa fé. Então, é isso. Bom, eu quero avançar nessa pergunta e essa conversa e trazer um tema interessante necessário. Por que nessa geração as pessoas estão adoecendo tanto? Eu quero dividir essa pergunta entre os dois. Por que as pessoas estão adoecendo tanto? Vamos lá, eu diria assim para você de casa, quando você sente uma dor, seja lá uma dor de cabeça, está com incômodo no corpo, você geralmente vai logo ao médico? Não. Às vezes a gente testa o limite do nosso corpo.
a gente costuma ir caminhando e seguindo até que a gente chegue no nosso limite, quando a gente chega nesse limite. Então, muitas vezes, o que há é isso, as pessoas estão vivendo, estão caminhando, estão sentindo, mas não estão parando para, de fato, entender o que estão sentindo. Então, até mesmo numa situação onde você está doente, a gente percebe que muitas vezes as pessoas só recorrem a um socorro, só recorrem a um médico, só recorrem a um psicólogo, quando isso extrapola e não há mais controle, né? E a gente percebe que a pandemia, de certa forma, ela surgiu para mudar um pouco isso, né? Porque todas as pessoas estavam ali inseridas nos seus próprios lares, sem ter convívio social, então ficou muito mais evidente a necessidade emocional. Então o psicólogo passou a ser, esse protagonista, digamos aí, nesses cuidados também, que são os cuidados mentais. Eu acho, Adriana, interessantíssimo isso que tu falou, e que Thomas também vem trazendo, e entendo que essa hipermodernidade, por exemplo, a gente quando estuda Bauman, a gente lê, ele vem falar sobre essa liquidez relacional, né, ou seja, a gente tem esquecido, de se relacionar com o outro, de apertar a mão, de olhar no outro. A gente chega no elevador do edifício, a gente fica mexendo no celular, a gente procura um lugar para enfiar o rosto, para a gente não falar com o outro. A gente deixa de dar um bom dia, a gente deixa de dar um abraço. Então eu noto que esse adoecimento vem muito ligado a essa liquidez relacional, mas também ligado a outros fatores, como é um fator cultural, vamos dizer assim, Uhum. o excesso de estímulos, a gente não para, a gente fica no Instagram levantando o feed lá, olhando, coisa que Essa dopamina barata. é uma dopamina barata, coisa que eu às vezes nem estou interessado, ou pelo contrário, o algoritmo sabe o que eu quero e só aparece coisa lá para eu ver, para eu ver, para eu ver. Ou seja, a gente está hiperestimulado, a gente tem esquecido de se relacionar com o outro, por exemplo, de fazer isso, de bater um papo, de tomar um café, de estar à mesa com a família. E isso, com toda certeza, é uma estratégia do diabo para que atrapalhe ou que, de alguma maneira, afete o seu ar. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atento e encontre estratégias para lidar com isso. Maravilha. Muito bom, eu concordo demais com isso. A cultura está adoecida, excesso de estímulos, muita pressão, e aí a gente vai perdendo o contato com as pessoas. Isso tem feito com que as pessoas adoeçam. Mas sabe o que mais me surpreende, Adriano? É que não são só os adultos que estão adoecendo, as crianças estão adoecendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse domingo, me trouxeram uma criança, eu acho que 7, 8 anos, com traços de síndrome do pânico. Lá na igreja. Então, crianças também estão adoecendo. E eu quero trazer essa pergunta especialmente para você, Adriano. Embora os 2 trabalhem com o público infantil, mas por que que essas crianças também estão adoecendo, já que elas não estão completamente inseridas nesse mundo? Vejam, as crianças elas são como esponjas, né, elas estão ali absorvendo tudo que acontece ao seu redor. Então, muitas vezes os pais, eles exigem da criança que ela tenha um comportamento já de adulto, né, que a criança se comporte, que a criança obedeça, e com isso eu não estou dizendo que a criança não deve obedecer, mas as pessoas estão esquecendo de olhar para as crianças como crianças, enquanto crianças, crianças que precisam brincar, crianças que precisam de espaço para se expressar, crianças que precisam falar, e isso precisa ser visto como algo natural. Então, muitas vezes, esses adultos que já estão ali extremamente estressados e que também, de certa forma, acabam consumindo, né, esse mundo virtual, também estão passando isso para as crianças. Nossas crianças estão absorvendo tudo o que esses professores do lar estão passando para elas. Uhum. Hoje em dia, a relação e a educação está sendo muito terceirizada. E com isso eu não estou dizendo que não há sua importância. Não estou aqui para falar das crianças que precisam, dos pais que precisam recorrer Uhum. a hotelzinhos, né, hotel, a creche infantil para colocar os seus filhos porque estão trabalhando. Eu acho que se há ali um recurso, é um ensino necessário, mas o que eu estou falando é que quando você está em casa, às vezes a mãe diz assim: "Tá, eu estou em casa, eu estou com os meus filhos", mas não Uhum. necessariamente ela está com ele. Sim. A criança está ali, dividindo a atenção entre uma TV, e não necessariamente as pessoas estão, tendo tolerância para brincar com essa criança. Então, muitas vezes, isso é reflexo desse ambiente também, É, dos pais, das pessoas que estão ali. existe a diferença entre estar presente e a presença. É diferente eu estar aqui sentado no meu celular ou fazendo qualquer outra coisa, assistindo a TV, do que eu realmente estar com meu filho ali brincando. Eu vejo muito isso, Thomas, num consultório. E Adriano,
Eu diariamente atendo crianças e vejo, a criança é um reflexo dos seus pais. E podem dizer o contrário por aí, mas a gente vê clinicamente isso todo dia. Isso. Então, o reflexo daquilo que vocês, pais, vivem, de alguma maneira vocês passam para os seus filhos. Quando vocês estão ansiosos, quando vocês estão vivendo alguma situação específica, de alguma maneira, por mais que não verbalizem para as crianças, eh, eles enxergam isso, eles veem o pai daquele jeito, a mãe. Então, assim, a criança como esponja, como você falou, a criança sim captura isso. E de certa forma, há esse, como é que eu posso dizer, esses sintomas que são, estão efervescendo, né? A cada dia a gente vai vendo no consultório e por aí Isso. vai, né? Nem tudo é sobre transtorno. Verdade. Às vezes o que você está vendo ali são sobrecargas. Sobrecargas de quê? Uhum. Nem tudo é sobre transtorno. Falta hoje relação da família com a escola, Disciplina. disciplina, limites, Uhum. os nãos da vida que precisam ser, né, colocados ali para a criança como sistema de proteção. Por que que Deus disse não para a gente? Por que que Deus, desde o início, falou ali no Éden o não? O não era sistema de proteção. Por que que a gente diz para uma criança, não coloca o dedo na tomada? Por que que a gente diz para uma criança assim, quando eu vou trabalhar sobre medo, né, com a criança, né, e e eu digo: "Imagine se você não ti", não que o medo não seja algo natural, mas imagina se você não tivesse medo, você ia pegar a sua mão, você ia colocar a mão na cobra, Pois é. né, você ia ali apertar, então a gente ensina isso como uma forma de proteção para a criança. Mas hoje em dia não, parece que a criança vivenciar isso, se frustrar, na verdade, o que está faltando é esse repertório, das crianças terem, né, desenvolverem isso para lidar com É importante lembrar, né, Adri, que disciplina não é punição. isso. Disciplina é uma Nem ferramenta, espancamento, nem é né. espancamento. Disciplina é uma ferramenta que o pai e a mãe encontra para ensinar o filho como ele deve agir, né? Como ele deve seguir, né? Se comportar. Então, assim, fazer essa associação, a gente também vive numa sociedade em que os pais super protegem os filhos, né? Ou seja, meu filho não pode se frustrar, ele não pode cair, se arranhar, ele não pode levar um não da professora. E a gente escuta também relatos de escolas trazendo isso, né? Que os pais vão lá com reclamar, porque o filho não pode ser, ofendido, não pode ser chamado a atenção. Lógico que existem ressalvas, é importante eu Uhum. falar isso, né, Sim. com todo cuidado, mas é claro que nossas crianças precisam ser ensinadas. É claro que nossas E isso dá trabalho, dá trabalho, né. isso dá trabalho. A gente tem a falsa ideia e um romantismo aí que não existe relacionado à educação, mas a educação dá trabalho. Todo relacionamento exige investimento. Não é verdade? Quando a gente começa a namorar, a gente quer investir, Sim. né, e a gente investe no tempo, a gente investe no diálogo, há muitas conversas e na minha época haviam muitos bilhetinhos, né, que é da minha época ainda os bilhetinhos. No culto eu passava bilhetinho para o meu esposo, e ele para mim não era o momento mais adequado, mas era o que a gente fazia. A gente trabalhou em escola, né, Adriana, então a gente tem um pouco Isso. desse repertório além do consultório, de lidar diariamente com essas crianças, a gente também viu isso na prática, né, professores perdidos sobre como, ministrar uma aula, sobre o que fazer, sobre como agir. Então assim, e vendo esses sintomas nas crianças, a gente precisa encontrar repertório. Quais repertório de ferramentas tu encontra na clínica para trabalhar com as crianças? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tento explicar à criança é sobre o sentimento de espera. As crianças hoje já não querem mais esperar, porque tudo é tão rápido, o fast food da vida, são tantas coisas, a gente aprendeu tanto a consumir, que a gente também ensina as crianças a consumir, e tudo de forma rápida. Então o primeiro ponto é a espera. Eu espero quando eu estou numa fila, eu espero quando eu não sou atendido primeiro, eu espero quando a professora diz para mim: "Não é o seu momento ainda de falar". Então o primeiro passo é trabalhar essa espera. Eu espero quando a mãe disser assim: "Agora não". Não vou levar isso nesse momento. Isso é uma forma de esperar. Eu trabalho a paciência. Como é que a gente trabalha a paciência? Jogos. Legal. Jogos de tabuleiro. É uma forma de você trabalhar a paciência de que não chegou a sua vez, de que vai ter um momento, de que você não vai ganhar sempre. E isso tudo vai sendo trabalhado. E em se tratando de um processo mais emocional, ou digamos também comportamental, respirar. Essa criança precisa aprender a respirar, a se acalmar, né? A criança quando nasce, ela aprende a respirar de forma correta, depois ela desaprende isso, porque nessa euforia da vida de correr, de fazer tudo ao mesmo tempo, as crianças não querem mais nem respirar direito. Então, a gente faz esse trabalho de forma bem simples, ó, vamos se acalmar, vamos primeiro pensar e respirar, cheira a florzinha, né, sopra a vela,
a gente falou aqui sobre a questão dos pensamentos e do quanto os pensamentos influenciam nos comportamentos. Como é que eu trago isso diante de uma criança, né? Sobre o pensamento. O pensamento de que eu não sou amado, o pensamento de que é uma crença, né? Certo, a gente trabalha lá, eu uso 2 chapeuzinhos coloridos. Esse chapéu eu digo: "Ó, isso aqui é o teu pensamento ruim, isso aqui é o teu pensamento bom". Se eu troco o chapéu um para o outro, se eu troco também esse pensamento, tem um pensamento melhor. Então, qual é o pensamento que a gente pode trocar aqui e usar para poder a gente lidar com esse problema? Qual o pensamento? Vamos trocar de pensamento, vamos, porque muitas vezes o que a gente não quer chegar é nesse equilíbrio. Ou a criança ela aprende o 8, ou ela aprende o 80, mas ela precisa aprender o equilíbrio da vida, que é esse ponto central, sabe? Interessante. Eu tô ouvindo vocês aqui, lembrando que pouco mais de 10 anos atrás eu ainda atendia crianças no consultório e eu desisti. Eu não tenho essa competência não. Mas eu lembro que eu amava atender as crianças, mas era difícil perceber que a família levava a criança para que a gente, entre aspas, consertasse a criança, Sim. mas eles não queriam mudar. E por trás de toda criança adoecida tem um sistema familiar disfuncional. E é por isso que toda criança que chega no meu consultório, eu converso com os pais, a depender do caso, na frente da criança, a depender separado, na maioria das vezes separado, e eu falo que se eles não estiverem comigo nesse processo terapêutico, eu não trato aquela criança, não trato aquela situação. E que eles são parte daquilo. E que por muitas vezes a questão está com eles. E eu preciso, de certa forma, ser chato, ou não, ou ser compreensivo, a depender do caso e como a gente vai administrar isso. Então, assim, existem ferramentas, a gente precisa ensinar isso às crianças, mas não só às crianças, aos adultos também. Eu tenho um ponto a acrescentar. Às vezes, quando a gente fala sobre ferramentas, sobre oferecer, ofertar o melhor para os nossos filhos, a gente acredita que é desenvolver eh, materiais, escolas, cursos, aulas para tornar aquele indivíduo bem-sucedido. E não é sobre isso apenas. É lógico, a gente quer que o nosso filho alcance lugares, né. Algumas eu lembro que quando eu trabalhava na área escolar, quando eu ia fazer um atendimento com os pais, me chamava muita atenção quando aquele pai de uma criança de 5 anos estava preocupado se aquela criança ia ser um médico ou não. E eu disse: "Olha, nesse momento a minha preocupação é se ela consegue ser criança". Então a criança tinha eu não estou aqui dizendo que não é importante você proporcionar oportunidades para o seu filho, fazer um curso de inglês, colocá-lo no esporte, mas o quanto daquilo a criança realmente de fato consegue viver, É, porque né? quem está vivendo é ela, entende? Então às vezes ter tempo para brincar, não ter tempo, não ter um horário fixo para se fazer algo, a criança ter tempo livre para desenvolver, para criar, para fantasiar, faz parte do processo infantil. Isso é algo importante dentro do desenvolvimento infantil da criança. A criança precisa aprender a viver o ócio também. Isso. Aprender a criar brincadeiras, a desenhar, a não ter necessariamente um celular para mexer, uma tela. Então viver o ócio, parar: "Ei, o que é que eu vou fazer hoje? Vamos brincar de quê, papai? Vamos brincar de quê, mamãe?". Isso. Então, assim, a gente nota que as crianças estão hiperestimuladas, né. É curso de inglês, curso de espanhol, é futebol, é tênis agora, é beach tênis, é aula de reforço, é Kumon, são 1 zilhão de atividades que são importantíssimas, mas é tanta coisa que o menino não tem tempo para viver o ócio, para parar em casa: "Papai, o que que a gente vai brincar hoje?". Pra aprender a escolher, né. A escolher, Aprender a eita, escolher, quase né. quase nos meus brinquedos eu vou escolher para brincar hoje. Eita, é esse boneco, Ele é esse fica com tudo carrinho. tão pronto para essa criança não tem habilidade, veja, a gente está falando de uma criança que futuramente vai se tornar uma adolescente, e que tudo bem, hoje em dia, é dentro do processo educacional, os adolescentes precisam escolher de forma muito mais cedo que profissão eles vão ter que fazer. E aí a gente percebe que lá na frente a gente vai ter jovens que vão estar frustrados com a profissão que escolheu, porque não tinham maturidade para escolher aquilo ali, e muitas vezes não sabem nem o que escolher, porque não aprenderam dentro do processo de desenvolvimento a fazer escolhas. Tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Então é necessário escolher, é necessário que a criança tenha essa possibilidade. E é engraçado que, como eu já atendo há um tempo, eu já vejo adolescentes que eu atendi ou crianças que hoje são adultos, às vezes até voltam no consultório, que eu já conheço da vida, já encontrei, e, crianças que eram muito inseguras e que a gente conseguiu trabalhar isso junto com a família,
e ver que hoje estão trabalhando, estudando medicina, estão, sei lá, vivendo, estão na igreja, estão em outro lugar. Então, assim, é muito legal ver que a história vai acontecendo na vida de cada um e que a gente teve um papel ali importante, né? Isso. Naquele contexto familiar, né? Ou seja, é necessário cuidar das emoções, É especialmente das necessário. crianças, porque elas estão nesse processo de formação e os Isso. pais muitas vezes estão ocupados com a informação e não com a formação das crianças. Então, excelente. Bom, eu quero caminhar para o final junto com vocês, fazendo uma pergunta, talvez seja a mais esperada. Tá. Gustavo, Adriana, como é que a gente cuida então das emoções? Quais são os recursos que vocês orientam para que as pessoas que estão nos assistindo de casa possam fazer nessa jornada de 30 dias de investimento nas emoções, no corpo e também na fé? Nos ajudem, como nós podemos cuidar das nossas emoções? Legal, vamos construir isso junto. Primeira coisa, faça a jornada 330 por inteiro. Comece e termine. Vai Isso. ter um momento muito legal e muito Isso. importante para você, eu tenho certeza disso. Mas falando diretamente, fazer terapia é um caminho importante dentro desse processo. Lógico que a gente sabe que nem todo mundo tem a condição financeira para isso, mas fazer terapia é um dado importante. Um outro repertório que eu gosto muito de utilizar para cuidar das emoções é ter um vocabulário emocional. Eu preciso ter o discernimento e entender aquilo que eu estou sentindo. Aquilo que eu estou Sim. sentindo é inveja, aquilo que eu estou sentindo é tristeza. É uma tristeza profunda ou é uma tristeza comum da vida? Aquilo que eu estou sentindo é ansiedade acerca do dinheiro que vai entrar na conta do meu salário, ou é uma ansiedade comum da vida, ou qualquer outra coisa. Então, assim, qual vocabulário emocional você tem? Como é que você pode escrever isso? Como é que você pode criar esse repertório para que entenda aquilo que você está passando? Então, são 2 ferramentas importantes. Quer falar mais alguma? Eu acho que só para complementar algumas coisas que a gente já falou aqui, que é não esperar, né, o corpo explodir para entender que de fato você está passando por algum processo e manter uma frequência. Quando você falou assim: "Eu faço até o final", às vezes a gente começa algo, a gente acha que já está bem, tô ótimo, e não continua, e não permanece, e não caminha. A gente tem o hábito muitas vezes de deixar as coisas no caminho, né, e simplesmente não concluir. Então acho que vale muito a pena a gente, eh viver um dia de cada vez, mas nesse dia de cada vez ter uma consistência, de certa forma. Às vezes a gente não vai estar 100%, sabe, mas mesmo você estando seus 10, seus 20, seus 30%, ainda assim é válido, porque Deus não é sobre isso, não é Perfeito. sobre quantidade, né. Uma outra coisa também é procurar apoio em amigos, família, pessoas de confiança, que você possa depositar aquilo que está sentindo. Isso. Você ter um lugar seguro para desabafar, um porto seguro, seja na sua casa ou em qualquer outro lugar, é necessário e importantíssimo. Pessoas que possam lhe exortar, pessoas que possam falar: "Cara, tu estás errando nisso. Não, isso é errado, isso tá feio". Pessoas que possam dizer: "Não, eu tô contigo, tu não tá sozinho, tu não tá sozinha". Então, assim, ter esse repertório vai validar e continuamente fazer com que você lide melhor com as emoções. Gosto muito da ideia de que a gente precisa ter um coração ensinável. Não importa quais sejam as fases. A gente falou aqui de crianças, nós falamos aqui dos adolescentes, dos adultos e também do jovem, né, e da pessoa da terceira idade, que muitas vezes já chegou numa fase ali onde ela acha que não tem ou não precisa aprender mais nada, mas ainda há muito a se aprender. Então acho que ter um coração ensinável, entender que Deus vai usar as pessoas também, né, certas para nos apoiar, ter esse olhar nesse sentido, mas abrir portas, né, não colocar muros, mas abrir portas para que as pessoas possam nos ajudar. Às vezes a gente se coloca também naquele lugar onde a gente só espera que as pessoas venham até a gente, né, então É. acho que ir, seguir, se aproximar é Eu acho que importante. também é importante, se você é cristão ou não também, procurar uma igreja local, procure seu pastor, desabafe com ele, converse, se for necessário, procure ajuda nesse sentido. Eu acho que isso é importantíssimo também. E se você não é cristão, procure um espaço onde você possa encontrar pessoas que possam lhe ajudar nesse processo. Então, e a maior de todas, né, Jesus. Jesus é aquele que vai cuidar das tuas emoções. A partir do momento que você tem um relacionamento íntimo com ele, isso vai lhe ajudar, de maneira muito grande
a como você vai lidar com essas emoções. Então, dentre todo esse repertório que a gente falou, acho que o mais importante é procure a Jesus, procure, na sua fé, repertório para tudo isso, como a gente falou no início do podcast, né. Excelente, muito boa resposta. Aliás, Santo Agostinho dizia que nós não podemos conhecer plenamente a nós mesmos sem conhecer o nosso Criador. E quanto mais nós conhecemos o nosso Criador, conhecemos mais a nós mesmos. Eu gosto de pensar que uma boa terapia não é aquela onde você tem uma analista eficaz. A boa terapia é aquela que ensina o paciente a ser um analista de si mesmo. Isso. Ele se torna um investigador de si, ele Uhum. começa a perguntar para si mesmo: "Por que eu sinto isso? De onde vem isso? Como eu cheguei até aqui?". E se você puder registrar no seu caderninho aí as suas reflexões, isso também ajuda a fixar a compreensão. Concordo. Não esqueça de fazer isso à luz da fé cristã, invista na sua leitura bíblica, na sua oração. Busque a Deus, porque Deus é quem te conhece melhor. Nós estamos chegando ao final dessa conversa e eu quero agradecer muito a vocês pelo tempo precioso, pelo compartilhar maravilhoso aí do conhecimento de vocês, agradecer pelo tempo e dizer que a nossa jornada continua. Que dica você deixa para esses amigos e irmãos que estão fazendo conosco essa jornada? E aí aproveita e deixa sua despedida, sua mensagem final. Primeiro, quero agradecer o convite, poder estar aqui partilhando um pouco da minha profissão e também da minha vida prática, né, diária. E o que eu diria é: conclua a jornada. Você que começou, vá do início até o fim. Faça coisas do início até o fim. Entenda que você pode estar passando por um momento difícil, mas você vai criar repertório e ter pessoas que possam te ajudar dentro desse processo da vida. Antes feito do que bem feito, né. Então muitas vezes a gente tem essa ideia de que ou eu preciso ser alguém perfeito, ou eu preciso estar me sentindo muito bem para fazer certas coisas. E a fé também fala sobre isso. Deus abriu o mar e pediu para que o povo andasse. Então a gente precisa também de uma certa ação antes mesmo de ver ali as coisas acontecerem. Eu Perfeito. deixaria isso e também agradecendo aqui a oportunidade. Massa. É isso, nós estamos ficando por aqui. Agradecemos os nossos convidados especiais e eu quero dizer para você que na próxima semana nós teremos um novo podcast. Nós vamos falar sobre o cuidado da nossa fé e vamos basear essa conversa à luz do livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Receberemos convidados especiais. Não perde a oportunidade de descobrir como cuidar da sua fé. Então é isso. Nos vemos nessa linda jornada de 30 dias investindo no corpo, na alma e no espírito. Deus abençoe você e até lá.